Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão da UFSC sobre gases. No organismo humano, os pulmões são responsáveis pelo suprimento do oxigênio necessário às células dos diferentes tecidos do corpo e pela eliminação do dióxido de carbono produzido a partir do metabolismo das células. Considere as informações fornecidas no quadro a seguir. Eu tenho um parâmetro, especificação, número de ciclos de expansão e contração em repouso. Então, eu imagino que isso aqui seja uma inspiração, né? E a contração deve ocorrer a expiração do ar em repouso. Eu imagino ele está se referindo você sentado, né? Porque eu acho que você correndo você vai mudar provavelmente o número de ciclo, né? Pode respirar mais ou menos. Deixa eu ver qual é o volume de ar que passa por aqui, né? O volume de ar aqui de uma inspiração é 0,5 litros, né? Então é isso que vai passar. Então deixa eu anotar isso aqui, que ele está chamando de ciclo. E eu estou usando aqui o 0,5 litros porque eu vou usar o PV igual a NRT. Então eu só transformei 500 ml tá, em 0,5 litros. 1 litro é 1000 ml. Então a metade, né, de 1 litro, que é 0,5 litros, é a metade de 1000, que é 500 ml. Beleza? Tá. O que mais? Eu tenho o volume pulmonar máximo para os dois pulmões, 5,5 litros. E eu tenho a composição aproximada do ar, que é o percentual em volume. Eu acho que essa parte é legal saber quando a gente tem percentual em volume, né, o percentual em volume. Isso também equivale a porcentagem em mols. E quando a gente fala em gases, né, em porcentagem em mols, a gente está falando literalmente porcentagem em mols em fração molar. Então, a fração molar é o número de mols do gás, por exemplo, o oxigênio, dividido pelo número de mols total. Então, se eu te digo que o número de mols, né, é o valor de oxigênio, e tu tem o número de mols total, tu só faz a divisão. Por isso que o nome disso aqui é fração, né, que a gente chama de fração, por causa do símbolo dela, que é um X, né, é fração molar, ou fração molar. Tudo bem? Só que tem um truque, né? Qual é o truque? Quando a gente tem 20,9% de oxigênio, a gente não precisa desses números aqui. A gente simplesmente diz que a fração molar é exatamente o 0,209. Beleza? Então, quando é porcentagem, né, é muito fácil fazer a fração molar. E a gente vai usar ela para descobrir a pressão parcial. Tranquilo? Bom, então, vamos começar aqui sobre o assunto. É correto afirmar que vamos analisar comigo a proposição 01, que diz: considerando a pressão atmosférica de 1 atm, em um dia de verão com temperatura do ar 36,5 graus Celsius, o indivíduo inspiraria 1,18 vezes 10 na 23 moléculas de oxigênio em um único ciclo. Bom, eu vou começar mudando a temperatura aqui para Kelvin, né? Para me precaver e não cometer essa gafe depois. Então, eu vou passar a minha temperatura, que é 36,5 graus Celsius, mais 273. Aí eu tenho 309,5 Kelvin. Essa é uma transformação básica, tá? Eu espero que você conheça, se não anota aí, né? Agora eu vou calcular minha pressão parcial do oxigênio, porque é a única coisa que me falta para eu calcular o número de mols do oxigênio a partir do PV igual a nRT. Então, a pressão parcial, caso você não saiba, né? Existe uma formulazinha que diz que a pressão parcial do oxigênio é a fração molar do oxigênio vezes a pressão total. Então, a fração molar do oxigênio é 0,209 vezes 1, que isso corresponde a 0,209 atm. Esse cálculo aqui meio que tu poderia fazer de cabeça, tá, gente? Porque se eu tô te dizendo que 20,9% é de gás oxigênio e minha pressão total é 1 atm, né? É claro que a pressão só do oxigênio, que é a pressão parcial do oxigênio, é 0,209 atm. Isso para mim é muito lógico, mas eu botei a fórmula aqui caso eles mudarem um dia a pressão e tu tiver que calcular de novo, tranquilo? Agora eu vou aplicar aqui o PV igual a nRT. Esse PV aqui é legal você saber que a gente ajeitou as unidades, tá? Para poder usar
o R, que é uma constante, né, que equivale a 0,082. E aí, como o R está desse lado aqui, né, eu vou usar as unidades de pressão, tá? Tem que ser ATM. A unidade de volume aqui, tá? Tem que ser litros, dividido, né? Eu estou isolando o R, né? Então, eu vou passar o número de mols aqui dividindo, então, mols, e a temperatura passa dividindo também. Então, essas aqui são as unidades quando R é 0,082 atm litros por mol Kelvin. Tranquilo? Bom, agora que eu sei isso, já sei o R, eu vou calcular o número de mols. Então, o meu número de mols é a pressão, o número de mols de oxigênio, né? É a pressão, que é 0,209, a gente calculou isso. O volume, que a gente já passou para litros, né? De um ciclo, que é 0,5 litros, eu tirei daqui, tá, galera? Foi dado. O meu R, que é 0,082, nossa constante. E a temperatura que a gente já passamos aqui para Kelvin também, né? Que é 309,5 Kelvin. Então, o meu número de mols de oxigênio após fazer esse cálculo deu 0,004 mols. Cara, sacanagem, né? Te fazer calcular isso, mas não é culpa minha, eu tô aqui só resolvendo contigo. Não vai me xingar, tá? Pelo amor de Deus. Agora que eu tenho o número de mols, eu vou fazer vezes o número de moléculas que tem em 1 mol. Se tu quiser fazer a regra de 3, está valendo também. Só tem que saber que 1 mol tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Então, como o número de mols tem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, tu vai multiplicar pelo 0,004 mols e a gente obteve aqui um número que é 0,0247 vezes 10 a 23 moléculas. Isso não corresponde ao valor mencionado aqui, então está errado, tranquilo? Bom, vamos analisar agora a proposição 02, que diz: a conversão de oxigênio em CO2 no organismo caracteriza uma reação de oxidação-redução. Sim, porque esse oxigênio aqui, ele tem NOx zero. O CO2, o oxigênio, tem NOx menos 2. Então, o NOx do oxigênio já mudou de 0 para menos 2. Se o NOx aqui do oxigênio mudou de 0 para menos 2, então já é uma redução e com certeza alguém deve estar sofrendo oxidação. Então essa aqui ela está correta, perfeito. Mas mesmo assim eu vou te contar, né, que esse processo aqui, né, ele pode ocorrer, por exemplo, na combustão da glicose, que é a tua respiração, né? Você respira oxigênio para fazer a combustão da glicose. E a gente sabe que a combustão completa, né, dando gás carbônico e água, é uma reação de oxidação total, né, desses elementos aqui. Ainda mais do carbono, né, que tem um NOx médio zero aqui, passando para NOx mais 4. Então é o carbono que está sofrendo oxidação. E o oxigênio redução, beleza? Então correta aí a 0,2. Vou analisar a proposição 0,4. Se os pulmões de um indivíduo forem preenchidos com ar até o seu volume máximo, a massa de nitrogênio presente no interior dos pulmões será menor que a massa de oxigênio. Olha, gente, a porcentagem de oxigênio aqui é muito grande, né? Ela fica em torno de 80%, enquanto a de oxigênio fica em torno de 20%. Então, eu tenho 4 vezes mais nitrogênio do que oxigênio. A única maneira de eu ter uma massa de nitrogênio menor é que se a massa do oxigênio fosse 4 vezes maior que a massa do nitrogênio, que é o que não ocorre, né? Porque o nitrogênio tem massa 14, que vezes 2 aqui dá 28, e o oxigênio tem massa 32, né? Porque o oxigênio é 16 vezes 2 dá 32. Então, não tem como ter uma massa de nitrogênio menor, sendo que a quantidade de nitrogênio que tem em qualquer lugar, tá? Dentro do pulmão, fora, quando está inspirando, não importa onde, a gente sempre vai ter 4 vezes mais nitrogênios do que oxigênio. Tranquilo? Tá, você não é ingênuo de achar que quando você respira,
o teu nariz consegue tirar o nitrogênio do oxigênio. Claro que não, né? Isso é impossível. Você respira literalmente com o nitrogênio junto, tá? E não tem problema, porque o nitrogênio é um gás inerte. Então tá tudo certo. Então, vou analisar agora a proposição 08. Ao inspirar 500 ml de ar em um dia de inverno, com temperatura do ar 14 graus Celsius a 1 atm, cara, eu tenho medo disso, então deixa eu colocar aqui 14 graus Celsius mais 273, que vai dar 287 Kelvin. Agora estou mais tranquilo. Um indivíduo estará preenchendo seus pulmões com 0,142 gramas de oxigênio. Cara, como ele está falando de oxigênio, eu vou calcular a pressão parcial do oxigênio, porque daí eu já tenho tudo, né? Como eu tenho aqui a fração parcial do oxigênio, a fração molar do oxigênio, que é 0,209, né? Que são os 20,9%, eu vou multiplicar pela pressão total, que é 1 atm. Então eu já tenho a pressão parcial do oxigênio. Sabendo a pressão parcial do oxigênio, eu tenho tudo para calcular o número de mols do oxigênio de novo. Então, repara que eu tenho já a minha pressão parcial, né? Que é 0,209. Estou isolando então o N, né? Vou multiplicar pelo volume. Qual é o volume aqui? Ah, é a inspiração de, isso, 0,5 litros, né? Só não esqueça de deixar em litros. O meu R a gente tem, né? Então, vou passar dividindo, que é 0,082. E a temperatura a gente calculou aqui em cima também, que é 287. Vou passar dividindo. E aí, o total aqui que a gente teve em número de mols foi 0,0044 mols. E se eu multiplicar isso aqui por 32 gramas, né? Porque um mol de oxigênio é 32 gramas. Então, eu só multiplico isso aqui por 32. E aí, o resultado que eu obtive foi 0,142 gramas de oxigênio. Nossa, que bate certinho, cara, com a 0,8. Então, ela tá perfeita. Combinado? Bom, vamos analisar então agora a proposição 16, que diz o seguinte, ó. Em 5 ciclos de inspiração e exalação de ar, a massa total de nitrogênio que passará pelos pulmões será de 2,22 gramas, considerando pressão de ATM e temperatura do ar a 27 graus Celsius. Cara, tem muito detalhe aqui. Eu vou começar com a temperatura, que nós vamos ter que passar para Kelvin. Então, 27 graus Celsius mais 273 dá 300 Kelvin. Outro detalhe é que ele mudou o gás. Então, repare que ele não está pegando oxigênio, agora é nitrogênio. Então, a pressão parcial do nitrogênio vai ser 0,781 atm. A gente faz de cabeça isso, tá? Porque um atm é a pressão total. Se 78,1% é nitrogênio, a pressão é 78,1% do 1 atm, que é 0,81. Mas, em último caso, está aqui a fração molar do nitrogênio. Está aqui a fração molar do nitrogênio multiplicada pela pressão total, que é 1 atm, dando a pressão parcial. Agora que eu tenho a pressão parcial, eu consigo aplicar o PV igual a nRT. Só que tu tem que cuidar um detalhe aqui, né, que é muito perigoso, que ele está falando em 5 ciclos. Então, como a gente tem um ciclo aqui como sendo 0,5 litros, 5 ciclos serão 2,5 litros. Eu só multipliquei por 5, combinado? Então, pressão vezes volume dividido por RT. Esse valor de número de mols de nitrogênio eu obtive como 0,07937 mols. E como ele quer a massa, eu vou multiplicar isso aqui pela massa de 1 mol, né, que é 28 gramas. Então, quando eu multiplicar isso aqui, vai dar 2,2223 gramas de nitrogênio. E fecha bem certinho com o que ele falou aqui, cara. Olha isso. Que questão linda. Agora vamos analisar comigo aqui a proposição 32 que diz: se o indivíduo inspirar ar em um dia com temperatura ambiente 0 graus Celsius, o ar será comprimido nos pulmões, já que a temperatura corpórea é de aproximadamente 36,5 graus Celsius. Cara, a UFSC adora perguntar isso, tá? Não é a primeira vez que eu vejo ela perguntando isso. Tu só tem que saber uma coisa, olha só. Não tem que saber nem a fórmula do PVHRT, tu só tem que saber que quando você aumenta a temperatura, né, do gás, ele expande, não comprime.
Então, se você está pegando um ar que está zero, está colocando dentro do seu corpo que está 36, é claro que ele será expandido, né? Não comprimido. Então, a 32 está errada e o nosso somatório aqui vai fechar 26, beleza? Bom, gente, é isso aí. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Dá uma olhada nessa descrição, vale muito a pena. Vai estar todos os links aí para minhas redes sociais. Também vai constar, cara, o link para o canal no Telegram, se tu quiser receber vários materiais, tá? A lista de exercício, vídeos comentados, então vai estar tudo ali para vocês. E também o Studybook Química na UFSC, cara, que com certeza vai te ajudar muito na aprovação. Tenho certeza disso. Dá uma olhada, vale muito a pena, tá? Para os professores, vale muito para organizar suas aulas também. Não tem problema tu usar esse material com os alunos, né? Ou resolver esses vídeos também com os alunos, cara, estão... Fiquem à vontade, tá? Vocês podem ver se quiserem, a gente tá junto nessa, beleza? Bom, gente, vou deixar outros vídeos aqui que vai garantir tua aprovação na UFSC. Tenho certeza, cara, que se tu prestar atenção em algumas dicas que eu vou deixar aqui para vocês, eu acho que a sua nota melhora com certeza. Então, bons estudos aí. Forte abraço. Tchau.